Sofia acordou sobressaltada com o som de sirenes e quando pelas ruas estreitas de Lisboa. Era uma noite de inverno gelada e aos 14 anos, ela se via jogada para fora de casa, com apenas uma mochila velha nas costas. Seus pais, conservadores e devotos, haviam descoberto suas cartas secretas para uma amiga da escola, cheias de confissões de amor que eles rotularam como pecado imperdoável e, sem hesitar, trancaram a porta atrás dela, deixando-a ao relento como se fosse um erro a ser apagado. A chuva fina misturava-se às lágrimas que escorriam pelo seu rosto enquanto ela vagava pelas calçadas molhadas do bairro alto. O frio penetrava sua pele fina e o pânico crescia a cada passo incerto. O que vou fazer agora? Pensou, tremendo, sem dinheiro, sem família, sem um lugar para ir encolhida em um portal antigo. Sofia passou a noite lutando contra o sono, temendo que o amanhecer trouxesse mais rejeição. Mas o que veio foi uma decisão forjada no desespero: sobreviver, custasse o que custasse. Ela se lembrou das histórias de rua que ouvia na escola, de jovens que se viravam sozinhos, e jurou que um dia voltaria para confrontar aqueles que a abandonaram. Nos dias seguintes, Sofia vagou pela cidade, mendigando comida e abrigo em abrigos lotados. Encontrou refúgio temporário em uma casa de acolhimento para jovens em risco, gerida por uma organização católica que, ironicamente, pregava o perdão mas olhava com desconfiança para sua confusão. Lá, ela conheceu outras meninas como ela, marcadas por rejeições semelhantes, e pela primeira vez sentiu um vislumbre de pertencimento. Mas o estigma social pesava, sussurros nos corredores, olhares julgadores dos voluntários e a constante pressão para corrigir seus sentimentos. Anos se passaram em uma luta diária. Aos 16, Sofia conseguiu um emprego em uma cafeteria, servindo cafés aos lisboetas apressados enquanto estudava à noite em uma escola pública. Seus sonhos de infância, ser bailarina ou artista, foram substituídos por uma ambição feroz: estudar direito, tornar-se advogada, para um dia usar a lei contra os hipócritas que a feriram. Ela devorava livros de jurisprudência emprestados, fascinada pela ideia de justiça, mas atormentada por dúvidas internas. Sou mesmo errada por amar meninas? Questionava-se nas noites insones, dividida entre o que sentia e o que a sociedade impunha. Foi nessa época que Isabel entrou em sua vida. Uma estudante universitária de 18 anos, voluntária no abrigo, com olhos azuis que pareciam ver além das fachadas. Isabel, filha de uma família progressista do Porto, ajudava nas atividades recreativas e notou Sofia imediatamente: sua resiliência quieta, sua inteligência afiada. Elas começaram a conversar durante os intervalos, compartilhando histórias de vida. Isabel confessou sua própria atração por mulheres, mas vivia isso em segredo, temendo a reação de amigos conservadores. Uma amizade nasceu, tingida de algo mais profundo, mas Sofia hesitava, marcada pelo trauma da rejeição familiar. A tensão crescia à medida que Sofia se aproximava da maioridade. Seus pais nunca a procuraram, rumores diziam que eles a consideravam morta para a família. Isso alimentava uma raiva surda em Sofia, que canalizava em seus estudos. Ela ganhou uma bolsa para a Universidade em Coimbra, mudando-se para lá aos 18, deixando Lisboa e o abrigo para trás. Isabel, já na Faculdade de Psicologia no Porto, manteve contato por cartas e chamadas esporádicas, mas a distância testava sua conexão nascente. Em Coimbra, Sofia mergulhou no mundo académico, enfrentando preconceitos sutis, professores que ignoravam suas contribuições, colegas que cochichavam sobre sua orientação. Mas ela persistia, destacando-se em debates sobre direitos humanos. Uma aula sobre discriminação de gênero marcou profundamente. O professor discutia casos de famílias que expulsavam filhos LGBT e Sofia sentiu um nó na garganta, revivendo sua própria história. A lei protege, mas a sociedade condena, pensou, decidindo especializar-se em direito familiar. Enquanto isso, Isabel lutava com seus próprios demónios. Sua família, embora aberta, pressionava por um futuro normal, casamento, filhos. Ela namorava um rapaz da universidade para manter as aparências, mas cada encontro a deixava vazia. Em uma visita a Coimbra, ela e Sofia se reencontraram em um café à beira de Mondego.
A conversa fluiu e, sob as estrelas, elas compartilharam um beijo tímido, o primeiro de Sofia. Foi um momento de liberação, mas também de medo. E se isso nos destruir? Sussurrou Isabel, e quando as inseguranças de ambas. A relação se desenvolveu em segredo, com visitas furtivas e mensagens codificadas. Sofia, agora com 20, equilibrava estudos intensos com o amor crescente, mas o conflito interno a consumia. Amar Isabel significava arriscar mais rejeição? Isabel, por sua vez, debatia-se com a lealdade à família. Uma discussão acalorada com sua mãe sobre escolhas de vida deixou abalada, questionando se valia a pena o risco. O primeiro grande confronto veio quando Sofia descobriu que Isabel ainda saía com um namorado falso. É só para disfarçar, justificou Isabel, mas Sofia sentiu a traição como uma facada. Você me ama ou ama a aprovação deles? Acusou, lágrimas nos olhos. Elas brigaram feio, separando-se por meses. Sofia mergulhou ainda mais nos estudos, transformando a dor em combustível. Isabel, arrependida, terminou o fingimento, mas o dano estava feito, confiança abalada. Anos depois, aos 24, Sofia formou-se com honras e começou a trabalhar em um escritório de advocacia em Lisboa, especializada em casos de discriminação. Seu primeiro caso envolveu uma jovem expulsa de casa por ser lésbica e quando sua própria história. Defendendo-a com paixão, Sofia venceu, mas o processo a forçou a confrontar memórias enterradas. Isabel, agora psicóloga no Porto, atendeu pacientes com traumas semelhantes e sua empatia crescia, mas a distância emocional persistia. Uma reaproximação aconteceu em um congresso sobre direitos LGBT em Lisboa. Elas se viram por acaso e a química ressurgiu. Eu errei, mas nunca parei de te amar, confessou Isabel. Sofia, cautelosa, aceitou uma segunda chance, mas com condições: honestidade total. Elas decidiram morar juntas em Lisboa, enfrentando o mundo como casal. Mas a sociedade portuguesa, apesar de progressos legais, ainda carregava preconceitos arraigados. Olhares estranhos na rua, comentários velados no trabalho, tudo testava sua resiliência. A vida em comum trouxe alegrias, mas também tempestades. Sofia, aos 25, lidava com casos cada vez mais complexos, como disputas de custódia onde a orientação sexual dos pais era usada como arma. Em um deles, representando uma mãe lésbica, ela enfrentou um juiz conservador que questionava a estabilidade emocional da cliente. Sofia argumentou ferozmente, citando leis europeias de igualdade, mas perdeu o caso. A derrota abalou, a lei é cega, mas os homens atrás dela não são, desabafou com Isabel à noite. Isabel, atendendo em uma clínica, via o impacto psicológico da discriminação em seus pacientes. Uma jovem de 16 anos, suicida após rejeição familiar, a lembrou de Sofia anos atrás. Eu poderia ter sido ela, pensou Isabel, fortalecendo sua determinação em ajudar. Mas sua própria família começava a pressionar. Quando vais nos dar netos? Perguntava a mãe em jantares. Isabel evitava o tema, mas o segredo sobre Sofia pesava como uma âncora. O conflito familiar explodiu quando os pais de Isabel os visitaram inesperadamente. Encontrando Sofia em casa, a mãe deduziu a relação. Isso é uma fase? Ou estás desperdiçando tua vida? Acusou, olhos cheios de decepção. Isabel defendeu-se. É amor, mãe. Aceito ou perca-me. O pai, calado, saiu sem despedida. A briga deixou Isabel devastada, questionando se valia sacrificar a família pelo amor. Sofia, solidária, mas marcada pelo próprio abandono, aconselhou: eles voltam-se a amarem de verdade. Mas internamente, revivia sua dor, aos 14, sozinha no frio, sem ninguém. Isso criava tensão no casal. Sofia via na hesitação de Isabel um eco de traição passada. Você vai-me escolher ou a eles? Pressionava em discussões noturnas. Enquanto isso, Sofia avançava na carreira, tornando-se conhecida por defender minorias. Um caso proeminente envolveu uma empresa que demitia funcionários LGBT.
Ela processou, expondo discriminação sistémica e venceu, ganhando manchetes. Mas o sucesso atraía inveja, colegas a rotulavam a ativista demais e ameaças anônimas chegavam por e-mail. Cuidado, pecadora, lia uma, evocando memórias de rejeição. Isabel, inspirada, começou a dar palestras sobre saúde mental na comunidade LGBT. Em uma delas, no Porto, reencontrou uma ex-namorada de faculdade, Clara, que a flertava abertamente. Isabel resistiu, mas a atenção a lisonjeou, plantando sementes de dúvida. E se Sofia for exigente demais, pensou, culpada pelo pensamento. A traição veio sutilmente. Em uma viagem de trabalho ao Porto, Isabel jantou com Clara e um beijo impulsivo aconteceu. Arrependida imediatamente, ela confessou a Sofia por telefone. Foi um erro, perdoa-me, suplicou. Sofia, atordoada, desligou. A dor a consumiu. De novo? Por quê? Ela passou dias em isolamento, questionando tudo. Amor é isso? Constante traição? A reconciliação foi árdua. Isabel voltou a Lisboa, implorando perdão. Eu estava confusa com a pressão familiar, explicou. Sofia, após noites de reflexão, aceitou, mas com reservas, mais uma vez e acaba. Elas buscaram terapia de casal, explorando feridas profundas. A terapeuta apontou padrões, Sofia's medo de abandono, Isabel's necessidade de aprovação. Mas o destino tramava mais. Sofia descobriu que seus pais, agora idosos, enfrentavam problemas legais. O pai, envolvido em um esquema de evasão fiscal na empresa familiar. Como advogada, ela poderia ignorar, mas o caso caiu em seu escritório. Ironia do destino, pensou, debatendo-se moralmente. Confrontá-los significaria vingança, mas a que custo? Isabel aconselhou neutralidade, não se torne como eles. Mas Sofia via oportunidade de fechamento. Ela decidiu investigar discretamente, descobrindo que o pai usara a herança familiar, incluindo o que seria dela, para encobrir fraudes. A raiva ressurgiu, eles me roubaram tudo. O confronto familiar de Sofia veio em uma audiência preliminar. Vendo os pais no tribunal, como réus, ela sentiu um misto de triunfo e pena. O pai, envelhecido, evitou seu olhar. A mãe, chorosa, murmurou: Filha? Sofia, como assistente da promotoria, apresentou evidências friamente. A lei é para todos, declarou. A audiência marcou um ponto de virada. Sofia, aos 28, via seus pais vulneráveis, mas a mágoa de anos endurecia. Após o julgamento, onde o pai foi condenado a multa pesada, a mãe a procurou. Podemos conversar? Relutante, Sofia aceitou um café. Nós erramos, mas era para teu bem, justificou a mãe, citando crenças religiosas. Sofia rebateu: Bem? Me deixar morrer de frio? A conversa terminou em lágrimas, sem reconciliação plena, mas plantando sementes de dúvida em Sofia. E se o perdão for a verdadeira justiça? Isabel, apoiando, enfrentava seu próprio drama. Sua família, sabendo da relação, cortou contato. Escolha, nós ou ela, ultimou o pai. Isabel escolheu Sofia, mas o luto pela perda familiar a deprimia. Perdi tudo por amor, desabafava em terapia. Sofia, compreendendo, propôs uma viagem a Sintra para reconectar. Lá, em meio a palácios e florestas, elas renovaram votos, juntas contra o mundo. Mas a sociedade testava limites. Um artigo jornalístico sobre Sofia's casos a autou publicamente como lésbica, atraindo ódio online. Comentários cruéis, deve ser punida como os pais dela. Isabel, preocupada, sugeriu descrição, mas Sofia recusou. Não me escondo mais. Isso gerou tensão. Isabel temia pela segurança, Sofia via rendição. Uma traição maior veio de dentro.
Uma colega de Sofia, invejosa, vazou informações confidenciais sobre um caso, culpando Sofia. Demitida temporariamente, ela investigou e descobriu a sabotagem. Confrontando a colega, por quê? Você rouba os holofotes com sua causa, admitiu. Sofia, ferida, processou por difamação, vencendo, mas o stress abalou sua saúde. Isabel, solidária, mas sobrecarregada, cometeu outro erro, reconectou com a família em segredo, prometendo mudar. Sofia descobriu mensagens, vou terminar com ela. A traição a destruiu. Quantas vezes mais, gritou em uma briga épica. Isabel jurou lealdade, mas a confiança evaporou. Sofia, sozinha novamente, mergulhou no trabalho, aceitando um cargo como promotora em casos de discriminação. Seu próximo caso, uma família acusada de negligência por expulsar uma filha quer. Coincidentemente, os réus eram parentes distantes de Isabel's família. Destino cruel, pensou. No tribunal, Sofia argumentou com veemência: abandono é crime, não correção moral. Os réus, defendidos por um advogado conservador, contra-argumentaram com valores tradicionais. Sofia venceu, mas viu Isabel na plateia, olhos cheios de conflito. Após, Isabel confessou: eles são meus tios. Você os destruiu. A revelação explodiu tudo. Você sabia e não disse, acusou Sofia. Isabel admitiu, temendo perder Sofia. Eu tentei proteger todos. Sofia, sentindo-se traída ao máximo, terminou, escolha feita. Isabel partiu, deixando Sofia em pedaços. Meses de solidão seguiram. Sofia, aos 29, refletia sobre escolhas. Vingança trouxera justiça, mas isolou-a. Ela atendeu terapia sozinha, explorando raízes. O abandono aos 14 moldar uma guerreira, mas também uma solitária. Uma reviravolta veio quando Isabel retornou, grávida de inseminação artificial, um sonho antigo. Quero isso conosco, suplicou. Mas Sofia hesitava, após tantas traições. Elas debateram longamente, pesando danos e amor. A gravidez de Isabel forçou decisões. Sofia, dividida, aceitou tentar novamente, mas com terapia intensiva. Elas se mudaram para uma casa em Cascais, buscando paz à beira-mar. A rotina trouxe normalidade, consulta às médicas, preparos para o bebê. Mas fantasmas persistiam. Sofia sonhava com a noite fria aos 14, acordando suada. O passado me persegue, confidenciava. Isabel, hormonal e vulnerável, lutava com culpa. Minhas fraquezas nos machucaram. Elas confrontavam questões éticas. Era certo trazer uma criança a um mundo preconceituoso? Ensinaremos resiliência, decidia Sofia. O nascimento da filha, Ana, aos 30 de Isabel, foi um despertar. Segurando o bebê, Sofia sentiu amor puro, mas também medo. E se a sociedade a rejeitar como a mim? Isabel, maternal, prometia proteção. Mas a família de Isabel, ao saber, tentou reconciliação condicionada, sem Sofia. Isabel recusou, ela é minha família agora. O corte definitivo a libertou, mas doeu. Sofia, orgulhosa, mas cautelosa, via paralelos com seu passado. Na carreira, Sofia ascendeu a juíza auxiliar em tribunal de família. Seu primeiro caso como tal, julgar pais que expulsaram uma filha de 15 por ser lésbica. Os rãs. Seus próprios pais, processados pela neta, uma sobrinha que Sofia nunca conhecera, mas que sofrera similar. O choque a paralisou. Eu julgo eles agora, pensou, conflito moral explodindo. Recusar-se significaria viés, prosseguir, vingança pessoal. Ela optou por prosseguir, declarando imparcialidade. No tribunal, os pais, frágeis, a reconheceram. Sofia, murmurou o pai.
Ela ignorou, focando fatos, evidências de abandono, depoimentos. A mãe chorou, fizemos o que achávamos certo. Sofia, internamente turbulenta, questionava, certo para quem? Isabel, na audiência, apoiava silenciosamente. O verdito, culpados, com pena suspensa e terapia obrigatória. Justiça temperada com misericórdia, justificou Sofia. Após, os pais a procuraram, perdoa-nos? Sofia, lágrimas nos olhos, respondeu, o perdão não apaga o dano, mas talvez comece a cura. Uma trégua tênue nasceu. Mas a paz era frágil. Uma crise veio quando Ana, aos 2 anos, adoeceu gravemente. No hospital, burocracia questionou a parentalidade de Sofia, só parentes biológicos. Isabel lutou, mas o incidente expôs vulnerabilidades legais para casais LGBT. Sofia, furiosa, advogou por reformas, testemunhando em audiências parlamentares. Famílias como a minha merecem proteção, declarou. O ativismo a exauriu, tensionando o relacionamento. Isabel, cuidando de Ana, sentia-se negligenciada. Você luta pelo mundo, mas e nós? Uma discussão acalorada seguiu. Eu luto por nós, rebateu Sofia. Isabel, exausta, admitiu. Às vezes sinto falta da vida normal. As palavras feriram como traição. Sofia, recordando abandonos, isolou-se. A reconciliação veio através de Ana, vendo a filha chamar mamã para ambas, elas se uniram. Nós somos a família dela, concordaram. Anos passaram, com Sofia aos 35 como juíza plena, julgando casos que ecoavam sua vida. Isabel, psicóloga renomada, publicou um livro sobre traumas LGBT, dedicando a Sofia. Ana crescia feliz, alheia a preconceitos. Mas um caso final testou tudo. Isabel foi acusada de negligência profissional por uma paciente conservadora, alegando viés lésbico. Sofia, designada juíza, recusou-se por conflito, mas o caso expôs sua família. Mídia sensacionalista atacou, juíza que era em escândalo. A pressão social culminou em ameaças à família. Sofia debateu renunciar, mas Isabel insistiu, lute, como sempre. No julgamento paralelo, Sofia testemunhou pela inocência de Isabel, expondo preconceito da acusadora. Vencendo, elas emergiram mais fortes, mas marcadas. Sofia refletiu sobre o custo, abandonos, traições, sacrifícios. Valeu a pena, questionava. No fim, em uma noite tranquila em Lisboa, Sofia e Isabel sentaram à varanda, Ana dormindo. Nós sobrevivemos, disse Sofia. Isabel sorriu e amamos. Mas a jornada levanta uma questão. Foi certo Sofia buscar vingança através da lei, ou o perdão teria sido a verdadeira liberação?